Temos aqui um e-mail, achei interessante a pessoa me dizendo aqui. Padre Fábio, a sua bênção. Meu nome é Wanda, tenho 51 anos, sou católica e até hoje não me sinto realizada, nem mesmo profissionalmente. Gostaria de saber se o que sofremos hoje pode ter influência dos nossos antepassados. Resumindo a pergunta, né? O fracasso pode ter influência dos antepassados? Minha filha, toda influência ela é sempre permitida. Claro que existem coisas que nos condicionam, né? À medida em que a gente vai sendo educado, a gente vai recebendo as marcas do pai, da mãe, das pessoas que tiveram mais influência sobre nós. Isto é antepassado, né? Antepassado é tudo aquilo que tem, que não é só familiar, mas é também a estrutura em que você foi criado. Isso pode nos influenciar? Claro que pode. Nenhum ser humano é por acaso. Nós somos frutos dessa construção aos poucos, né? Nós somos frutos desta... como se fosse um quebra-cabeça que vai sendo montado. Agora, como é que nós podemos corrigir dentro de nós essas influências? Eu, particularmente, já encontrei muitas pessoas que não conseguem ficar amigas da própria história que teve. São pessoas que se negam o tempo todo. Gente, o passado, ele tem que servir para nos orientar para uma vida boa hoje. A gente às vezes já tem até que fazer a pergunta, né? O passado é que me pertence ou sou eu que pertenço ao passado? Quem é que administra quem? Sou eu que estou administrando o passado ou é o passado que está me administrando? O grande problema da influência dos antepassados, e sobretudo as negativas, porque a gente só lembra as negativas, né? Dificilmente você vê uma pessoa celebrando os antepassados com alegria. Pô, foi tão bom aquele tempo, a influência daquele avô, a influência daquela professora. Geralmente a gente se recorda das influências que foram ruins, porque o ruim é aquilo que está fora do lugar, né? Então, reconciliar-se com este passado é tão importante porque o dia de hoje, ele depende dessa reconciliação. Eu gosto, já dei esse exemplo aqui uma vez, vou voltar a falar disso. Eu não suporto papel jogado dentro do carro. Eu sou quase neurótico com isso, né? O meu carro está sempre com tudo dentro do lugar, porque aquilo me irrita. Você entra dentro de carro, organizador de evento, então é uma tristeza. Você entra, tem 400 mil cartazes lá dentro, você não tem nem como entrar a pessoa. Ainda quando põe aquele cachorro com a cabeça para fora, aquilo é pior ainda, né? Um carro desorganizado, um quarto desorganizado, vou dar o exemplo do carro. Se eu entro dentro do meu carro e existem coisas jogadas ali, tem uma garrafa d'água que eu tomei semana retrasada. A bichinha está jogada ali no canto. Não teve uma boa alma para tirar e jogar fora. Aí tem uns chicletes que você chupou, mastigou 300 vezes, 400 vezes, você gruda ele debaixo. Tem gente que faz isso. Amanhã eu continuo ele. Tira, guarda, amanhã você continua. Tem prestação vencida de 4 meses atrás, está lá dentro ainda. Você pagou, naquele dia que você pagou, você não tirou do carro. Começa a lembrar. Tudo aquilo que está dentro do seu carro que é antepassado. Faz parte de um tempo que não é hoje. Minha gente, é impossível a gente se sentir bem num ambiente que está marcado por descuido, por situações que já deveriam ter sido cuidadas. Eu não dou conta de ver uma garrafinha de água que já foi bebida há mais de 4 dias atrás e ela ainda continua vazia, julgada ali no lugar onde deveria estar limpo. Na nossa vida afetiva é a mesma coisa, não é diferente. Se a gente não organiza os sentimentos de hoje, é bem provável que daqui 3, 4 meses isso venha nos fazer mal. É como a digestão, a gente tem que fazer a digestão emocional também das coisas. A influência do antepassado sobre nós, ela vai acontecer à medida em que a gente não der um jeito na limpeza dessa história, entendeu? Como é que eu poderia, por exemplo, me sentir condicionado por aquilo que o meu pai fez de errado na vida e que repercutiu dentro de mim? Não é meu caso, estou dando exemplo. Digamos que você teve um problema, o seu pai apanhou demais do pai dele e trouxe essa marca para o jeito dele de ser seu pai. Então você viveu essa marca negativa. Você não precisa levar isso adiante.
Eu me recordo que há uns 2 programas atrás aqui eu dei o exemplo do quanto que eu era pessimista em outros tempos da minha vida. Pessimista mesmo, não era brincadeira o tanto que eu era pessimista não. Só que chegou um determinado momento da minha vida que eu fiz aquilo que eu faço quando eu estou com o meu carro sujo. Tiro a garrafinha, olho para ela, assim, para que eu estou levando isso comigo? Não preciso, essa garrafa não tem mais utilidade. Vou despregar esse chiclete daqui, está nojento. Vou jogar essa promissória fora. Está igual a minha mãe. A minha mãe um dia abriu uma gaveta lá da casa dela, né? Gente, mas tinha CEMIG, porque lá em Minas é CEMIG, né? Conta de luz de 1970. Estou exagerando um pouco. Falei, mãe, por que a senhora guarda essas contas de luz tão antigas? Uai, e o medo que eu tenho deles me cobrar de novo? Você já imaginou o que é você ir guardando, e você não chega àquela conclusão de que tem hora que você tem que jogar fora? É por aí. A vida afetiva, as influências do nosso passado sobre nós, elas passam pela mesma regra das sujeiras do carro, do quarto, da gaveta. Chega um momento que você tem que se livrar disso. Não tem mais que carregar esse espírito de vítima. Porque aos 51 anos, minha filha, você pode dizer, padre, mas eu já estou velha para mudar. Não está, não. A gente nunca está velho o suficiente para poder dizer, eu não tenho mais o que mudar. Outro dia eu recebi uma cartinha de uma senhora de 91 anos. Imagina, naquela carta toda carinhosa dela, ela me dizendo, Padre Fábio, eu tenho mudado tanto o meu jeito de pensar com o programa do Senhor. Você já imaginou, minha gente? Uma senhora de 91 anos ainda se sentir na dinâmica da mudança. Olha que bonito isso. Ela não desanimou, ela ainda quer se tornar um ser humano melhor. E a gente fica junto aqui, quando a gente conversa, quando a gente conta uma história, quando a gente dá um exemplo, alguma coisa serve pra gente, eu começo, nossa, eu preciso ir lá mexer naquela gaveta, viu? Eu preciso tirar aquele sentimento ruim que eu guardei. Existem pessoas, outro dia eu conheci uma mulher, que ela tem um trauma terrível da avó. A avó já morreu, já tem mais de 400 anos, ela não existe mais. A mulher já foi sepultada, já não existe mais nem osso da velha. E ela ainda, se essa que eu conheci já era velha, imagina a avó dela. Eu falei, padre, eu trago tanto ódio da minha avó dentro do meu coração. Eu falei assim, mas cadê a sua avó? Porque eu já olhei, ela já estava velha. Eu falei, cadê essa mulher, né? Um dinossauro. Mas cadê essa bendita dessa velha, gente? O que ela tanto faz? Não, padre, ela já morreu há muitos anos. Mas o que ela ainda continua fazendo? A pobrezinha não tem nem o osso dela mais e ela ainda está continuando tirando a sua paz. Pois é, padre, eu não perdoo porque eu me lembro, a minha recordação é muito triste. Gente, essa senhora, que hoje deve ter uns 70 e poucos anos, ela tem uma recordação de um dia que a mãe entrou com ela dentro da casa da avó, a mãe dela, né? Então ela está na casa da avó. E que essa menina, devia ter uns 5, 6 anos, disse que tinha umas broas de fubá. Ela caiu na bobagem de esticar a mãozinha e pegar uma sem pedir. Mas diz que a tal da véia que fez mal para ela, deu um tapa na mão dela, mas com uma violência tanta, que diz que o dedinho dela, na hora, foi imediatamente na quina da mesa, num dia frio. Você já chutou beirada de cama em dia de frio? Pelo amor de Deus, uma dor de dente é melhor. Aquela menina, e aquele dedo ficou extremamente machucado com aquilo, sangrou muito, porque a batida da mulher foi muito violenta. Veja bem, o que registrou no coração daquela criança? Uma recordação extremamente desgastante, terrível da avó. Tá certo, uma criança, quando ela é traumatizada, é muito mais difícil, né? Ela lida de maneira muito complicada com o sentimento que tem. Mas veja bem que essa mulher já está no alto dos seus 70 anos e ainda traz uma mágoa terrível da avó. E eu disse para ela, minha querida, deixe isso passar. Quanta coisa boa sua avó deve ter feito e você esqueceu e nem viu, porque você nunca mais teve olhos de bondade em relação à pobre da velha. E não tive mesmo não, padre, ela me confessou. A minha avó morreu e eu nem sequer fui vê-la. Porque a partir daquele dia eu tomei ódio. A minha mãe tentava de todas as formas me fazer entrar dentro da casa dela, eu não conseguia. Eu tremia só de ver a bendita da velha. Veja bem, um trauma antepassado. Porque o que resultou dentro do coração dessa mulher? Resultou uma mágoa
que a impediu. Veja, aqui que está o grande problema, porque essa foi a razão pela qual ela me procurou. O trauma dela foi tão grande naquele momento que ela tem dificuldade de ser carinhosa com os netos dela. Sabe por quê? Ela internalizou que a avó não gosta de neto. E que neto, naturalmente, também não gosta de avó. Veja bem, eu não tive a graça de conviver. Mas é difícil uma pessoa que não gosta dos avós, não é verdade? Aliás, cada vez mais, eu me apaixono por essa fase da vida. Eu tenho verdadeira paixão pelas pessoas idosas. Perco meu tempo, meu dia conversando com uma pessoa de idade. Eu gosto. Desde criança, minha mãe sempre falava isso. Eu gostava de pessoas idosas. Então é minha alegria quando eu vejo nos meus shows aquele monte de cabecinha branca. Com toda sinceridade, é uma emoção tão grande, sabe? De pensar, meu Deus, essa senhorinha saiu de casa para vir me ver. Então eu realmente tenho um carinho muito especial pelas pessoas idosas. Mas no coração dessa senhora, o papel ficou invertido. E quanto mais ela pensa que os netos não gostam dela, menos ela faz gostar. Porque ela acaba assumindo uma postura arrogante diante da criança. Então ela nunca desfrutou da graça de ser avó, porque ela traz essa marca dentro dela. Wanda, pode ser que a mesma coisa tenha acontecido com você, minha filha. Eu não sei quais são as marcas que o seu antepassado deixaram dentro de você. Agora, uma coisa é certa. Aos 51 anos, você detecta dentro de você que você não está reconciliada com este antepassado. Coloca as coisas no lugar, minha filha. Nunca é tarde para a gente colocar a família da gente no lugar certo. Todos nós temos problema com família, todos nós sofremos com influências negativas dos que viveram antes de nós, das coisas que eles fizeram com a gente, daquilo que a gente teve que presenciar. Eu tenho os meus traumas, todo mundo tem os seus. São coisas que nós vamos corrigindo ao longo da vida, minha filha. Não permita que este passado se transforme em realidade presente o tempo todo. Não deixe que o passado administre os seus sentimentos de hoje. Mas você é que tem que administrar os sentimentos do passado, os acontecimentos do passado, porque é impressionante o quanto que o passado ainda provoca sentimentos hoje. E às vezes nós temos que colocar a vida em ordem, sim, porque é assim que nós vamos conseguindo restabelecer esta harmonia tão necessária na nossa vida. Uma pessoa ela é mais feliz, ela é mais equilibrada, à medida em que ela está mais reconciliada com a história que ela já viveu. É sempre bom a gente ter isso claro, gente. A história da gente nem sempre é a mais bonita, nem sempre é a mais perfeita, mas ela não precisa nos condenar à infelicidade. Eu conheço e você deve conhecer muita gente que tiveram histórias terríveis e mesmo assim elas deram certo. São pessoas que conseguiram ultrapassar o limite da força do antepassado e venceram. Venceram porque se colocaram a caminho. Venceram porque se colocaram na necessidade de organizar aquilo que deixaram para nós, para elas. Às vezes eu não tenho como, é fazer o bolo de novo, né? Como a Lucimar que está lá fazendo o bolo da vida dela. Às vezes nós precisamos também, meu Deus do céu, que ingredientes horríveis eles me deixaram. Mas a gente exerce a criatividade, coloca um pouquinho da nossa criatividade ali e a gente transforma aquilo em coisa boa.